dia um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Fala, gente, no ar mais um programa Anjos da Esperança, e no programa de hoje você vai conhecer a história da Zenaide. Ela que é de São José, em Santa Catarina. Após enfrentar as dores de um casamento abusivo e graves problemas de saúde, ela decidiu fazer um pacto de fidelidade com Deus através do nosso projeto. Veja como ela recebeu as forças que precisava para recomeçar e como a providência divina restabeleceu a saúde da Zenaide. E hoje ainda você também vai se emocionar com o testemunho do André. Ele é de Maringá, no Paraná, e em meio ao vazio que ele estava sentindo, a solidão de um divórcio, ele encontrou na Rádio Novo Tempo a serenidade que ele tanto precisava. Descubra mais como esse simples saudação ao vivo de um locutor falando com o ouvinte e as músicas que são trazidas ali na grade também motivou a vida do André, até mesmo ao ponto de ele se tornar um anjo da esperança. E tem mais, hein? Tem novidades chegando para você. Nós vamos mostrar os bastidores da terceira e última temporada de Os Mistérios de Olã, que estreia no final de julho no canal do NT Play. Pois é, lá no YouTube, hein? E escuta só, nós já estamos esperando a sua interação. Sabe por quê? Nós queremos sim a sua interação no nosso WhatsApp, porque hoje é dia de oração, tá bom? Tem aquele momento especial, mas já vai mandando aí a sua mensagem no WhatsApp 12981740057. Nós queremos orar por você, então envie o seu pedido de oração, porque hoje nós estaremos orando juntos aqui na Novo Tempo. E aqui que você encontra histórias reais e sonhos que se tornam realidade através do seu apoio financeiro. É você, Anjo da Esperança. Através do seu apoio, a gente tem conseguido alcançar o objetivo de trazer mais pessoas para pertinho de Deus. Esse é o Anjos da Esperança, que começa agora. E para começar o nosso Anjos da Esperança de hoje, você vai conhecer a história da Zenaide. Ela que é de São José, Santa Catarina. E a Zenaide acompanhou seus pais sendo doadores do projeto Anjos da Esperança por 10 anos. Mas vem um momento difícil da vida dela. Ela passando por algumas situações bem delicadas, um casamento que não estava dando certo. Ela decidiu fazer um pacto especial com Deus. E você acompanha mais dessa história agora. Eu sou Zenaide Inês Alves da Paixão, moro atualmente aqui em São José e eu sou doméstica, né, e cuido de uma senhora idosa. E meus pais, eles se tornaram Anjos da Esperança, acho que já faz mais ou menos uns 10 anos. E eles sempre, a mãe sempre comentava com a gente, assim, né, que eles tinham feito um pacto com Deus para ser um doador do Anjo da Esperança. Mas eu nunca levava, assim, em conta, né, tipo, eu escutava, ouvia aquilo e não... Para mim não fazia diferença, assim, tipo, né. E daí foi ali que eu comecei a passar por dificuldade no casamento e já não sabia mais o que fazer. Eu lembrei da minha mãe, que ela disse que valia muito a pena a gente fazer um pacto com Deus, né? Estava um relacionamento abusivo, aí a minha saúde ficou muito afetada, fiquei bem debilitada, assim, porque o pastor na época, ele sempre dizia assim, né, você tem que sair desse casamento,
isso aí não é de Deus e tal, não é plano de Deus esse tipo de vida, né? Daí eu conversei com Deus o seguinte, eu disse, Senhor, eu estou passando por um momento bem difícil no meu casamento e eu sabia que eu ia enfrentar uma crise também após isso, né? E eu disse, eu não, ou o Senhor conserta, né? Ou faz a sua vontade, né? Porque vou doar todos os meses para o Anjo da Esperança, né? Aí eu sempre digo, né? Deus me abençoou muito porque não consertou o casamento, porque a pessoa não queria, né? Mas Ele me deu força para me sair daquele casamento. Então eu considero isso uma bênção de Deus, porque parecia que eu não tinha força para sair. E daí em pouco tempo, assim, as coisas foram se resolvendo, assim, né? E daí a questão depois veio a questão financeira também, que daí eu, como eu estava doente, não conseguia quase trabalhar, eu fazia faxina na época. Aí eu, né, fiquei sozinha, daí não conseguia quase trabalhar. E eu lembro que eu estava assim, não passei fome porque Deus não permite, né? Mas assim, passando necessidade mesmo, né? Eu e minha filha e tal. E olha, Ele me abençoou de uma maneira assim, muito. Até hoje eu agradeço muito a Ele, sabe? Minha saúde estava muito debilitada, eu ficava assim, às vezes até 15 dias com hemorragia, assim, muito, sabe? Muito tempo já, muitos anos. E a cirurgia do SUS, o SUS não faz porque é muito cara. Aí essa senhora que eu trabalho para ela hoje, ela disse para mim assim, eu vou pagar a cirurgia para ti. Aí eu sempre digo, se não é bênção de Deus, eu não sei o que é, entende? Então, assim, ó, Deus me abençoou muito, assim, né? Tipo, as pessoas pensam em bens materiais também, mas não é isso. Ele abençoa a gente na saúde, né? Na questão espiritual, em muitos meios, assim. Aí eu vou aumentando a minha oferta, né? É parceria, é uma conversa que a gente tem com Deus, né? Tipo assim, de forma de gratidão. Apesar da gente ser falho, fraco, mas Ele é fiel com a gente é fiel com Ele. Eu aprendi muita coisa, aprendi a confiar mais em Deus através do projeto Anjo da Esperança, porque eu sempre digo assim, ó, não é quando as bênçãos aumentam que a gente aumenta a oferta. Eu penso da seguinte maneira, quando aumenta os problemas, a gente aumenta a oferta que Deus te dá força para você vencer as dificuldades. E eu tenho feito isso e vejo que Deus está sempre resolvendo meus problemas que eu não consigo resolver, Ele resolve para mim. Ô Zenaide, que história linda essa sua, viu? Você percebeu aí, né, os detalhes dessa história contada pela Zenaide. Os pais dela já eram anjos da esperança, eram apoiadores da Rede Novo Tempo há 10 anos. Mas, como a gente costuma dizer, né, quando o calo apertou, ela passando por algumas dificuldades na sua vida, ela pensou, por que não provar a Deus também, né? Porque a gente pensa que só quando está tudo bem e tal, não. A gente precisa provar a Deus também naqueles momentos quando a nossa vida está passando por um caos, parece que não tem saída, parece que não tem solução. E aí ela fez esse pacto com Deus, um pacto de eu quero ser um anjo da esperança também. Eu quero doar, eu quero fazer a diferença na vida de outras pessoas. A diferença que Deus já fez na vida dos pais dela, ela queria sentir na vida dela também. E ao doar, ao fazer a sua parte, né, sendo essa doadora de esperança também, ela sentiu, como ela comentou ali, né, não bênçãos financeiras na vida dela, mas o mais legal é isso, que Deus nos abençoa de várias formas. Ela sentindo a paz no seu coração. E eu não estou aqui querendo dizer que doe para você receber paz, doe para você ficar tudo bem aí na sua vida, não. Não é isso. Nós precisamos doar porque Deus ele já doou tudo por nós. Ele já fez tudo por mim e por você. E o que nós devemos fazer é entregar o nosso coração, é doar a nossa vida, é doar aquilo que está ao nosso alcance também, os nossos recursos, para que a gente continue levando Jesus a outras pessoas. Você lembra de quando, o exemplo de Jó, por exemplo, quando ele orou, intercedeu pelos amigos dele, o que aconteceu? Deus o abençoou. E é isso que Deus quer que você faça também, que você abençoe a vida de outras pessoas. Que quando a gente está pensando nos problemas, a gente foca só na gente. Mas quando nós pensamos em abençoar outros, a gente tira esse pensamento dos nossos problemas, entendendo que Deus é o provedor e de que Ele está cuidando da gente enquanto estamos cuidando de outros também. Convido você a se tornar um anjo da esperança. Vamos levar a esperança para mais pessoas.
Nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor, tá bom? anjos@novotempo.com. Fácil, simples, esse é a chave Pix do Anjos da Esperança. Agora, se você prefere entrar em contato com a nossa equipe, Abinal, eu quero saber quais são as outras formas de doar. Como é que eu faço? Fácil demais, simples também. Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do WhatsApp 12981766630. E aí você também já conversa com a equipe e descobre outras formas de se tornar um Anjo da Esperança ou conhecer mais sobre esse ministério também, tá bom? E falando até em ministério, tem um outro ministério que antes de vir para a TV Novo Tempo eu trabalhava, que é na Rádio Novo Tempo, desde 2007, por vários anos aí trabalhando na Rede Novo Tempo, mas na rádio. E olha só que legal, quando Deus nos presenteia com alguns testemunhos, os quais a gente fez parte e não imaginava o quão poderosamente Deus estava nos usando, que é o caso do testemunho que você vai ouvir agora, do André. Ele é de Maringá, no Paraná, e acompanhando a Rádio Novo Tempo, enquanto eu apresentava o programa Gospel Internacional, das 11 à meia-noite na Rádio Novo Tempo, ele acompanhava, eu lembro dele participando algumas vezes e a gente conversando ali sobre algumas situações da vida, ele abrindo o coração e, para minha surpresa, eu sou presenteado por Deus por esse testemunho que a gente acompanha agora do André, falando sobre um momento difícil que ele viveu na vida dele, mas que sentiu o abraço de Deus através de alguém que estava do outro lado do microfone transmitindo essa mensagem de esperança. Pode rodar. Meu nome é André Alves Tortorelli, moro em Maringá, norte do Paraná. A Rádio Novo Tempo entrou na minha vida quando eu me divorciei. Eu tinha um vazio muito grande, que nada poderia ser preenchido e nada pôde preencher. E quando eu chegava em casa e não tinha, paz, eu encontrava na Rádio Novo Tempo a paz que me deixava de uma forma mais tranquila, mais serena. E através desse ligar o rádio, eu ouvia a voz do locutor, mas ouvia a voz de Deus. Diante desse contexto, que eu chegava em casa e sintonizava na Rádio Novo Tempo, na frequência 104,9 FM, aqui em Maringá, eu tinha a companhia e o privilégio do Abinal Júnior. Até que eu consegui pegar o telefone da Rádio Novo Tempo e comecei a interagir com o WhatsApp da Rádio Novo Tempo. E aí foi quando o Abinal me respondeu. E aí ele falou meu nome. A emoção que eu tive naquele momento foi do abraço de Jesus. Eu senti que Jesus estava aqui em casa, Ele estava comigo e estava me ajudando, fortalecendo com as músicas do Gospel Internacional. Através da Rádio Novo Tempo, eu ouvi que o Anjo da Esperança é a minha mão ajudando a outra. E nesse contexto, eu tive muita tristeza. Eu tive muitas tristezas. E toda vez que eu ligava o rádio, no início dos programas, tem uma frase que fala: esse programa ele é patrocinado pelos Anjos da Esperança. Então, através do Gospel Internacional, através do programa Equilíbrio, com o Dr. César Vasconcelos, eu percebia que a programação ela era divulgada e feita sem nenhum patrocínio, assim, nenhuma marca, mas com a colaboração. E eu entendi que eu não posso estar nos lugares aonde a rádio chega. E para mim é um privilégio chegar através de uma oferta, a chegar a ser um colaborador da Rádio Novo Tempo através do programa
Anjo da Esperança. Então, para mim, foi a maneira de outras pessoas terem um contato como eu tive. Então, a programação me atingiu e, através desse programa Anjo da Esperança, outras pessoas são alcançadas pela minha contribuição também. Então, eu me sinto um pedacinho, mas com outro, se torna-se uma grande bênção, né? na pregação do Evangelho. Muito obrigado, André, por compartilhar com a gente seu testemunho. Cara, que legal demais saber que Deus tem nos usado para poder levar essa mensagem de esperança e para ser esse abraço na vida do André e na vida de tantas outras pessoas. E André, tenha certeza, meu amigo, de que a sua doação também tem feito com que tantas outras pessoas ao redor do Brasil e do mundo também, que nos acompanham pela internet, sintam esse abraço de Deus, esse abraço carinhoso através da Rádio Novo Tempo, da TV Novo Tempo, dos conteúdos que são trazidos aí através da internet. E é tão bonito isso, né? A gente saber que, por mais que a gente não consiga ir a outros lugares, estados, países, enfim, levar a mensagem através da doação, da nossa doação, sendo o Anjo da Esperança. Você que está do outro lado aí, você pode também fazer a diferença na vida de outras pessoas e ser o abraço de Jesus, ser o sorriso de Jesus na vida de tantas outras pessoas também. Isso é tão incrível, não é mesmo? Por isso nós fazemos o convite para você se tornar um anjo da esperança também. Vem junto com a gente, ser o abraço de Jesus na vida de outros. Seja um anjo da esperança. Mais uma vez eu trago aqui o nosso contato para você ligar para a gente, mandar mensagem no WhatsApp, até mesmo a chave Pix para você já fazer a doação agora mesmo, reforçando isso, porque nós acreditamos nessa mensagem, nós acreditamos nesse Evangelho, nós acreditamos no amor de Jesus e nas promessas que Ele fez e faz para a gente todos os dias quando nós abrimos a Sua Palavra e estudamos. Falando em palavra, antes deixa eu trazer o WhatsApp aqui para você, que é o 12981766630. Esse é o WhatsApp para você entrar em contato com a nossa equipe, mandar aquela mensagem, o pessoal vai atender, vai tirar as suas dúvidas. Quero doar através do débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito, enfim, como for melhor para você, tá bom? Mas entre em contato e já se cadastre para se tornar um anjo da esperança, tá? Agora, indo para a palavra de Deus, nós encontramos lá em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 10, verso 14 de Romanos, ele diz o seguinte, olha só: como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O texto ainda continua, olha só. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quer anunciar coisas boas também junto com a gente? Quer ser um anjo da esperança? Fica aqui o convite. Chave Pix, nosso e-mail, anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. E olha só, enquanto você vai fazendo aí a sua doação para se tornar um anjo da esperança, para essa mensagem chegar mais longe, daqui a pouquinho depois do intervalo, a gente volta por aqui falando sobre uma série ousada da Rede Novo Tempo de Comunicação para falar com os adolescentes, uma linguagem que os adolescentes entendem claramente, facilmente, que são as séries. E eu estou falando da série Os Mistérios de Olã. Essa série que está sensacional, já assisti a primeira temporada, a segunda, tô doido para acompanhar essa outra temporada aqui também, a última temporada, e você vai ficar sabendo de alguns detalhes aí dos bastidores também dessa temporada que está sensacional. A gente volta já. Já estamos de volta por aqui no Anjos da Esperança. Eu, Abinal Júnior, tendo o prazer de estar com você ao longo dessa semana. Que legal, viu? Obrigado, Jota, Cris e toda a equipe do Anjos por esse convite tão especial. E olha só, eu havia comentado um pouquinho antes do intervalo sobre essa última temporada dos Mistérios de Olã, que está sensacional. Vamos conferir? A
Aventura e novas descobertas são os principais elementos presentes em Os Mistérios de Yolã. A série produzida pela Novo Tempo graças ao seu apoio financeiro estreou em 2022 no canal do YouTube NT Play. Desde a estreia, a série tem sido uma das mais queridinhas do público. Enigmas a serem descobertos por 3 adolescentes. Os segredos revelados apontam para o fim deste mundo. Quem nos conta mais sobre a série é a Kathleen Brito, coordenadora de produção de conteúdos digitais da Novo Tempo. Então, toda a série ela é voltada para a gente contar de forma mais jovem, né, digamos assim, os últimos momentos da Terra antes da volta de Jesus. Então, a série é sobre o grande conflito, basicamente. A Novo Tempo busca estar presente em todos os meios de comunicação possíveis para alcançar todas as idades. Muitos produtos audiovisuais do NT Play são pensados para as novas gerações, mas o NT Play também tem ganhado o coração de adultos. Cada produção é feita para que seja transmitida uma mensagem de esperança que gera um impacto real para quem acompanha. O nosso objetivo é gerar na família ali, entre os adolescentes, uma conversa sobre para onde que o mundo está indo. O mundo é isso mesmo? Ele vai acabar? Ele não vai? Onde que Deus entra nisso? E qual o papel dele no final da história da humanidade? Então, o nosso objetivo maior é gerar essa conversa sobre o que a Bíblia diz sobre o final dos tempos. Investir em produções originais deixou de ser apenas uma tendência e passou a fazer parte de uma estratégia para alcançar diferentes públicos. É nesse contexto que Mistérios de Yolã chega à sua última temporada, reafirmando o compromisso da Novo Tempo em produzir conteúdos relevantes também no ambiente digital. Então, a gente tem uma preocupação muito grande aqui no NT Play, da Novo Tempo, né, com o público adolescente, que é um público difícil da gente alcançar. E é nessa faixa etária, né, nesse período da vida, que a gente está formando a nossa identidade, nossa visão do mundo, nossos valores e nossos princípios. Então, a preocupação da série e do NT Play como um todo é a gente trazer esse tipo de conteúdo que seja com uma linguagem acessível, uma linguagem que faça sentido para os adolescentes, o formato inteiro, né, ali envolvendo aventura, mistério, de uma forma que a gente consiga falar com esse público e trazer esses valores e trazer essa identidade e essa visão, essa cosmovisão cristã para eles também. A aventura de Marcelo, Bruna e Nicolas está prestes a acabar. E para quem assistir até o último capítulo, os mistérios de Yolã já não são tão desconhecidos. O grande conflito relatado na Bíblia é tratado de forma lúdica para os adolescentes e jovens. E essa mensagem tem chegado a eles graças à fidelidade dos queridos doadores financeiros, que aqui na Novo Tempo os chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança. Bom, então eu queria agradecer você que é Anjo da Esperança. Tudo que a gente faz aqui no NT Play é graças a você. Desde que eu entrei para trabalhar aqui nesse departamento, não tem uma só produção que no final a gente não coloque apoio Anjos da Esperança, porque realmente todos os nossos conteúdos, eles só são possíveis graças às doações que a gente recebe. Então aqui fica o nosso muito obrigado. A gente tenta, com os recursos que chegam, fazer o nosso melhor para alcançar cada vez mais pessoas, públicos diferentes. Então, a gente é extremamente grato pela sua doação e que Deus continue te abençoando. E se você continuar com a gente nessa missão, a gente com certeza vai mais longe. Muito obrigada. Assista as 2 primeiras temporadas de Os Mistérios de Yolã, que já estão disponíveis no canal do YouTube do NT Play. E fique atento, porque a 3ª e última temporada estreia nesta sexta-feira, dia 24 de julho, às 6 da noite, no horário de Brasília. A série é apenas uma dentre tantas outras produções exclusivas que você confere gratuitamente no canal do YouTube do NT Play. Mas a certeza é que todas as nossas produções ajudam a levar a esperança pregada pela Novo Tempo na linguagem da internet. E fazer isso para você e sua família só é possível porque temos o apoio dos Anjos da Esperança. Você ainda não é um anjo, mas sente em seu coração a certeza de ajudar essa missão? Então ligue agora mesmo pelo número 0 Operadora 12 21 27 30 30. Se preferir, entre em contato pelo nosso WhatsApp DDD 12 98176 6630. Acredite, o seu apoio é fundamental para pregarmos para as novas gerações.
Legal demais, né? E o legal é que é isso, é a linguagem que a galera, os adolescentes aí entendem, e essa onda de séries e tudo mais, nada melhor do que ter uma série que os pais aprovam e sabem que é um conteúdo, e especialmente falando em Mistério Jolan, né? Conteúdo do que a gente está vivendo e de algo que vem ainda pela frente aí nessa reta final da história do mundo. Muito legal, né? Quer apoiar produções como essa também da Rede Novo Tempo? Você pode entrar em contato com a nossa equipe através do WhatsApp, o WhatsApp é o 12981766630, esse é o WhatsApp, viu? Aí o outro, se você já quer doar agora mesmo, aí sim, através do Pix, você faz a sua doação, a chave Pix, que é o e-mail, anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. Agora chegou aquele momento que eu acho muito especial, que é o nosso momento de oração. Pois é, esse momento todo especial de oração, e já temos aqui alguns pedidos que chegaram para a gente. Obrigado você que enviou seu pedido de oração aqui para Novo Tempo. Começo com Laef Guedes, que diz o seguinte: boa noite Laef. Estou clamando a Deus por minha filha Maria, que está passando por uma crise de depressão. Que Deus restaure sua vida e seu casamento, que está muito abalado. Como mãe, estou muito aflita. Minha querida, realmente, a gente vê que esse é o mal do século, né? O Brasil continua sendo o país mais ansioso. Quem sabe está lá no ranking, né, de depressão também. A gente sabe que é algo real e algo que tem afetado muitos lares. Estaremos orando sim por você e tantas outras pessoas que nesse momento estão sofrendo também com a depressão. Já já a gente está orando junto com você. E os amigos de oração já estão com o caderninho aí anotando também, né? Anota mais esse pedido que chegou pra gente, que é do Rodrigo Dário, que diz o seguinte: boa noite Rodrigo. Peço que orem por minha saúde e da minha avó e de minha mãe. Que Deus abençoe minhas vendas e salve minha família. Amém. Olha só que pedido especial, focando nesse ponto ali, que Deus salve a minha família, que é uma certeza que eu tenho de que Deus, Ele quer sim salvar todas as famílias, e o inimigo de Deus, ele vem atacando muitos lares. Infelizmente, muitos lares têm sido afetados pelos ataques do inimigo, mas vamos pedir essa proteção do alto. Convido você a orar junto comigo. Santo Deus, obrigado, Pai, porque nós temos a Tua presença, a Tua companhia constante ao nosso lado. Mas em meio à depressão, à ansiedade, parece que nós estamos sozinhos, parece que há um vazio enorme. Mas, Pai, se mostre presente nesse momento, na vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanham nesse momento. Que a Tua proteção, que a Tua blindagem esteja sobre todos os lares também, Pai, fazendo com que o inimigo seja afastado e que a Tua paz reine dentro de cada lar. É o que te pedimos por Jesus e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe seu lar, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida como um todo e que todos nós sejamos aí um pouquinho desse abraço de Jesus na vida de outras pessoas. Amanhã a gente se encontra aqui de novo, se Deus quiser. Beijo no coração e até lá. Tchau.